Saber Direito desta semana é sobre direito tributário. O curso fala sobre sistema tributário nacional, legislação tributária, precedentes judiciais e muito mais. As aulas são com o professor Ricardo Victor Bastos. Olá, gente. Eu sou o professor Ricardo Bastos. Estou aqui hoje no Saber Direito para nós conversarmos um pouquinho sobre direito tributário. Tá? Eu sou professor de direito tributário, professor de processo tributário, já estudo direito tributário há um tempo e estou aqui para nós conversarmos sobre alguns pontos de relevância, especialmente na estruturação do direito tributário com as decisões judiciais, com os precedentes judiciais, tá? Eu sou mestre em Direito, sou professor em Brasília já há algum tempinho e é uma honra estar aqui com vocês e nós vamos conversar durante 5 dias, tá? O nosso primeiro dia, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a estruturação do sistema tributário nacional e como é que ele se forma, qual a complexidade, quais os pontos, o que a gente deve entender como sistema, de um modo que a gente entenda como é que ele está estruturado dentro do nosso país. No segundo momento, nós vamos trabalhar a noção de legislação tributária. Tá? Essa legislação tributária, nós vamos entender um pouco como é que isso funciona, como é que ela se desenvolve no Brasil. No terceiro dia, nós vamos conversar um pouco sobre os precedentes. Esses precedentes que tanto vêm sendo falados no Brasil e qual a relação deles com o direito tributário, como é que eles se estruturam, como que o direito brasileiro trata, como é que o direito brasileiro vem recebendo essa questão, se nós temos uma teoria de precedentes, um sistema de precedentes, seja o que nós tivemos, vamos tentar entender isso juntos, tá? No quarto dia, nós vamos trabalhar um pouco a questão da repercussão geral no direito tributário, controle de constitucionalidade, nós vamos conversar um pouco sobre como que nosso controle difuso de constitucionalidade vem impactando no desenvolvimento e na estruturação do nosso sistema tributário. No último dia, nós vamos conseguir conversar sobre alguns casos de grande relevância no Supremo. Eu vou trazer alguns números para vocês, de modo que vocês entendam como é que o direito tributário hoje impacta nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, tá bom? E é isso. Hoje nós vamos começar a falar. Eu vou iniciar o nosso bate-papo com as questões relacionadas ao sistema tributário nacional. Tá? Primeiramente, gente, nós temos que entender como é que essa noção de sistema se desenha no nosso país. Muito se discute se sistema deve ser... Como é que o sistema deve ser entendido, muito se discute como é que ele deve ser compreendido, mas o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 2º, ele tenta, mais ou menos ali, desenvolver a noção de sistema. Claro que isso sobre a égide da Constituição de 67, mas o que a gente precisa entender é que o sistema não pode ser visto do ponto de vista hermético. Eu não posso ver sistema de um modo fechado. Até porque sistema tributário não apenas está inserido lá no título 6 da tributação e do orçamento. Eu tenho normas tributárias espalhadas por toda a Constituição, como nós veremos. É importante que a gente entenda que, para que eu tenha a correta compreensão do que é sistema, eu preciso entender isso numa perspectiva ampla. Nós precisamos entender como que ele se desenha dentro da Constituição de 88 e irradia por todo o nosso ordenamento jurídico. É a partir daí que a gente precisa compreender que o legislador brasileiro, o Constituinte de 88, vamos aqui adotar a Constituição de 88 como um corte, ele criou um modelo, ele fez algumas escolhas para que a nossa tributação tenha diversos valores, para que a nossa tributação adote diversos critérios dentro do sistema jurídico que foi instaurado com a nova ordem constitucional, para que nós tenhamos esse desenho da Constituição Federal de 88 e do nosso sistema tributário nacional. O Código Tributário, ele trabalha a noção de tributos. O que é tributo? A gente precisa entender que tributo, lá no artigo 3º do CTN, vem desenhado como uma prestação pecuniária compulsória, expressa em lei, palpável, mensurável em moeda ou que possa ser expresso por moeda, tá? Que é cobrada mediante atividade vinculada do Estado. E o mais importante, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, é em torno dessa noção
de imposto, de tributo, que nós temos que entender o nosso sistema tributário nacional. Por isso que a perspectiva deve ser ampla. Eu não posso enxergar o sistema tributário apenas como aquela visão limitada ao título 6 da tributação e do orçamento da Constituição. O conceito de tributo ele é um tanto quanto mais amplo. Eu preciso entender isso sob a ótica constitucional de um modo geral. É assim que a gente entende que o nosso sistema tributário nacional não envolve apenas as normas constitucionais. Eu não apenas falo de tributos lá no título 6, nos artigos 145 ao 162. Eu tenho dentro de toda a Constituição, diversos dispositivos, diversas normas. Vamos entender aqui normas no sentido amplo, como aquilo que é extraído do texto da lei. E vamos entender lei também como compreendendo a noção de Constituição Federal. Dentro da nossa Constituição de 88, nós temos lá do 145 ao artigo 162, nós temos o título 6, que é da tributação e do orçamento. É lá que nós temos o pilar da nossa tributação, da tributação do nosso país. Isso foi feito na Constituinte de 88, levando em consideração que o nosso CTN é de 67, tá? Como é que é dividido esse sistema? O que a Constituição fez? Nós temos diversos títulos diversas seções, dentro do título 6. O primeiro são os princípios gerais. Toda a base da tributação do país está lá. Tudo que se refere ao direitos e garantias do contribuinte inicia com a noção de princípios gerais. E aqui nós poderíamos perder horas, muito tempo falando sobre esses princípios. Nós temos o princípio da legalidade, nós temos o princípio da capacidade contributiva, nós temos o princípio da isonomia, nós temos o princípio constitucional da vedação ou confisco, tão debatido dentro da Constituição Federal de 88. Na segunda seção, nós temos as normas limitadoras da tributação. Nós temos as imunidades, artigo 150, artigo 151 da Constituição, e é lá que está o segundo grupo de garantias da Constituição. A nossa Constituição, ela foi criada tendo o contribuinte e tendo a atividade do Estado como foco. Nós não podemos esquecer que nessa segunda seção estão as normas limitadoras da tributação. Ora, nós precisamos entender que, quando eu falo em limitação à tributação do Estado, eu estou falando de proteção do contribuinte e regulação da atividade tributária. Então, lá eu tenho as imunidades de templos de qualquer culto, chamada imunidade religiosa, imunidade recíproca. Os estados não podem, os entes federativos não podem cobrar tributos um do outro. Todas essas imunidades, elas visam equilibrar a noção de isonomia, a noção de proteção, de garantia, de efetividade dos direitos e garantias fundamentais do contribuinte. E é assim que a gente entende essa segunda seção. Na sequência, nós temos os impostos. A Constituição ela começa a trabalhar a noção de impostos. Eu tenho, no primeiro plano, os impostos da União. Então, lá são 7 impostos da União. Na quarta seção, eu tenho os impostos dos estados e do DF. Na sequência, eu tenho os impostos dos municípios. E aí, nós temos a noção do que a Constituição buscou fazer em relação a esse desenho da competência tributária. Lembrando, nós precisamos saber que a Constituição, ela não cria tributos. A Constituição Federal de 88, nós vamos ver um pouco mais à frente, ela apenas trabalha a noção da competência tributária. Nós vamos entender também essa noção da competência tributária. Então, nós temos, na sequência, a atribuição aos 3 entes federativos da sua competência tributária, tá? Eu tenho a União, que recebe da Constituição Federal de 88 a relação de tributos que ela pode trabalhar. Eu tenho também os estados recebendo da mesma forma e os municípios. E, por último, eu tenho a administração tributária com a questão das repartições de receitas. O que a gente precisa entender disso dentro da perspectiva do sistema tributário nacional? Ora, o Constituinte ele trabalhou a noção de princípios, as limitações ao poder de tributar, ele veio traçando quais os impostos que poderiam ser criados por cada ente,
E ele disse o seguinte: eu preciso repartir esses tributos. Então, foi uma escolha do Constituinte de 88 colocar no texto constitucional diversas questões, entre elas a repartição de receita. O que significa isso? Claro que, de um modo bem resumido, dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui, que é a estruturação do sistema tributário nacional. O que nós precisamos entender é: alguns entes federativos, eles precisam receber apoio, eles precisam receber receita dos entes maiores. É aquela divisão. Quem tem mais entrega um pouco de sua arrecadação a quem tem menos. E está lá que é a última parte, que encerrando no artigo 162, toda essa discussão quanto à repartição de receita. O que é importante entender dentro desse cenário de estruturação da Constituição de 88? Nós precisamos entender que essa noção de sistema, ela vem discutida de modo muito profundo por vários autores. Muitas pessoas criticam a expressão sistema tributário, sistema constitucional tributário. O que nós temos que entender é que, não obstante essas dúvidas, esses questionamentos, essas divergências entre os autores, professores que se dedicam ao estudo da matriz tributária, que seria uma expressão que substituiria a expressão sistema tributário nacional, eles têm um ponto em comum. Entender sistema tributário nacional apenas compreendendo o que está no título 6 da tributação e do orçamento é um tanto quanto arriscado e um tanto quanto superficial. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é a Constituição de 1988, ela tem um título 6 que trabalha apenas a tributação e do orçamento. Entretanto, as normas constitucionais tributárias não se esgotam lá. Nós temos normas constitucionais espalhadas por toda a Constituição. Nós temos essas normas no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Muita gente acredita que ele se exauriu com a vigência e a promulgação do sistema tributário. Não é bem assim. Ora, dentro do próprio ADCT, eu tenho diversos dispositivos que tratam de matérias relacionadas à tributação. Da ordem econômica, a Constituição tem um título que trabalha a questão da ordem econômica. Gente, é muito importante que a gente entenda que tributação e economia são disciplinas afins, são disciplinas que têm a ver com a escassez de recursos, são disciplinas que estão voltadas à satisfação da necessidade das pessoas e, principalmente, como esse sistema impacta na vida das pessoas. É nesse sentido que nós temos que entender que eu também tenho, no artigo 5º da Constituição Federal de 88, diversas normas que vão proteger o cidadão. Está lá no artigo 5º, eu tenho normas de imunidade no artigo 5º, que garantem o direito à petição, que garantem a imunidade de alguns tributos, algumas taxas relacionadas a documentos públicos. Então, nós precisamos entender, a exemplo do que o professor Joseph Haas traz na sua obra sobre sistemas, fruto da sua tese de doutorado, que sistema é muito mais amplo do que nós estamos acostumados. É preciso que a gente compreenda que entender sistema é entender o mecanismo de funcionamento, as bases sobre as quais a Constituição se alicerça. Eu não posso entender sistema trabalhando com pontos isolados. Eu não posso entender mecanismos constitucionais, normas constitucionais alicerçantes e de estruturação de modo isolado. Não há como entender direito tributário sem entender direitos sociais. Eu não posso falar da tributação sem trabalhar a seguridade social. Ora, como que eu vou trabalhar a tributação se as questões relacionadas às contribuições estão voltadas à saúde, previdência e assistência? Sequer estão no título 6. Estão lá na Seguridade Social, tratando sobre diversos pontos de fundamental importância. Então, a gente precisa entender isso aqui. O nosso objetivo é trabalhar a estruturação do sistema tributário, relacionando isso com o quantitativo de normas constitucionais. E aqui, nós temos que entender que a nossa Constituição brasileira é uma das constituições que mais possuem normas constitucionais ao redor do mundo. Só no título 6 nós temos 20 artigos, levando em consideração que no 155, parágrafo 2º, eu tenho mais de 10 artigos que trabalham apenas sobre o ICMS. A gente precisa entender que essas normas constitucionais
Todos esses dispositivos possuem desdobramento na vida das pessoas. E é aí que entra a relação com o objeto do nosso curso. Nós vamos falar sobre precedentes, precedentes do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Constituição Federal de 88, ela é repleta de normas que são utilizadas como matéria, como requisitos, como critérios, como suporte jurídico para que eu leve uma discussão ao Supremo Tribunal Federal. Muito se discute a amplitude das cortes constitucionais no país, no Brasil e no mundo, para julgar tantos temas em matéria tributária. Já houve um tempo em que nós costumávamos a brincar, conversar e dizer que o Supremo era o Supremo da tributação, era o Supremo Tributário. Por quê? Porque é o que ocupava a pauta, não obstante as matérias penais que vêm sendo ventiladas nos últimos anos, a pauta do Supremo era, em sua maioria, voltada por questões tributárias de alta relevância. Então, é preciso que a gente entenda que as normas constitucionais tributárias, elas compõem o que nós chamamos de microsistema constitucional tributário. E é isso que a gente tem que levar em consideração para entender o restante das coisas. Acerca do assunto, nós temos uma pergunta que pode nos ajudar. E será importante que nós trabalhemos essa noção. Vamos lá, vamos entender uma perguntinha simples para que nós tenhamos condições de colocar em prática tudo que nós vimos aqui. Considerando a estrutura do sistema tributário nacional, assinale a assertiva correta. A Constituição Federal de 88 prevê normas tributárias apenas entre os artigos 145 a 162, que compõem o título 6, denominada Tributação e do Orçamento. A Constituição Federal de 88 prevê normas tributárias não apenas entre os artigos 145 a 162, mas ao longo de todo o seu corpo, como normas sobre imunidades previstas no artigo 5º. O Sistema Tributário Nacional prevê apenas 3 modalidades de espécies tributárias. A Constituição Federal de 88 cria diversos tributos ao longo de seu corpo. Ora, com tudo que nós vimos aqui, é claro que a nossa resposta é a letra B. Ficou claro que falar de direito tributário constitucional ou constitucional tributário, lembrando que há diferenças, é entender a Constituição como um todo. A Constituição Federal de 88, ela não cria tributos, isso é importante que a gente lembre. A Constituição Federal de 88, ela, na verdade, ela trabalha competência tributária, ela diz quem vai criar, ela dá possibilidade para que os entes criem. Por isso que nós temos lá dos impostos da União, dos impostos dos estados e do DF e dos municípios, como a base e a ideia do que a gente entende quem pode criar qual imposto. Tá? Então, é nesse sentido que eu entendo a Constituição de um modo amplo, eu entendo a Constituição tributária como algo muito maior, eu posso associar a ideia de matriz tributária, trabalhada muito bem pelo professor Valci Gassin, professor da Universidade de Brasília. A ideia de matriz ela é muito mais ampla, ela trabalha essa noção da tributação relacionada às escolhas do legislador. É o legislador, seja o constituinte, seja o legislador derivado, que escolhe o que, como, em que condições tributar. Lembrando que tributação já conta desde lá de tempos remotos, que a tributação ela nada mais é do que a contribuição do indivíduo no custeio e na manutenção do Estado. Quando isso começa? Gente, vamos juntos. A Constituição cria todo o cenário para que a tributação ocorra. Mas por que que ela existe? Por que que se tributa? E é algo que nós também temos que entender da melhor maneira possível. Muitos de nós, principalmente em nosso país, nos últimos anos, vemos nos rebelando contra a tributação. De fato, a tributação não é algo que é visto com bons olhos. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu tenho alunos de diversas faixas etárias e o discurso é meio unânime. Professor, por que pagar tributo? Nós não temos o retorno do Estado. De fato, sem entrar nas questões meritórias de contraprestação do Estado, o que é algo muito crítico em nosso país, a tributação ela surge lá atrás, quando o Estado passa a não ser
dono de tudo. A propriedade privada surge e é necessário que o Estado vá no patrimônio das pessoas buscar a forma de se manter. Nós não podemos entender, por mais que isso pareça estranho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nós não podemos entender a tributação como algo ruim. Eu não posso ver o meu pagamento de tributos apenas sob a ótica negativa. O tributo nada mais é do que a forma como o Estado tem para se manter. Nada mais é do que a forma como o Estado tem para prestar serviços, para prestar atividade ao seu cidadão. Ah, professor, mas não é assim que funciona. Eu não verifico na prática o retorno. Eu não verifico, eu não tenho segurança, eu não tenho transporte na minha cidade, eu não tenho saneamento básico. Aí nós estamos com um problema de conta-prestação. Mas a tributação, ela nasce para que o Estado se mantenha. Ah, mas a carga tributária no Brasil é muito alta. Eu não consigo conceber como que o Brasil, o nosso sistema tributário, ele tem uma carga tão pesada. Nós acompanhamos há pouco tempo a discussão sobre o preço dos combustíveis. Tá? Fazendo um pequeno parêntese, gente, cerca de 28%, de 29% do preço dos combustíveis, vamos trabalhar aqui a noção da gasolina, é relacionada a tributos. E desse percentual aí, boa parte dele é o ICMS dos estados. Por isso que é tão difícil trabalhar essa noção de redução da carga tributária sobre os combustíveis. Tá? Mas não podemos desanimar, nós não podemos entender a tributação como algo ruim. É claro que o que nós temos que fazer é cobrar dos nossos gestores, dos nossos políticos, pois afinal eles estão cumprindo o mandato que nós conferimos a eles, um bom uso daquilo que se arrecada com tributos. Tá? É nesse sentido que a gente precisa entender. Então, gente, competência tributária é um ponto de grande importância do nosso sistema tributário nacional. É através dela que o Constituinte diz: Estado, crie esses tributos, município, crie esses tributos. União, crie esses tributos. E aqui levando em consideração que o nosso federalismo é feito em 3 níveis, que é um outro ponto importante do nosso sistema tributário nacional. É um grande ponto que nós vamos ver na sequência da nossa conversa, que algumas ações judiciais, até o quantitativo de demandas, muitas das vezes são choques entre essa tributação em 3 níveis. Eu tenho uma tributação feita pela União, eu tenho a tributação feita pelos estados e tenho a tributação feita pelos municípios. Lembrando que o Distrito Federal tem competência comum ou cumulativa aos estados e aos municípios para a instituição de tributos. Tá bom? Então, a competência tributária é algo que é muito mais amplo e mais importante que nós temos condição de compreender. A gente precisa entender que a Constituição de 88, ela diz assim, tribute, e os entes federativos vão lá e a exercem. Ora, e o grande ponto de polêmica nisso é porque eu não tenho apenas a instituição do tributo como exercício da competência tributária. Eu posso ver competência tributária do ponto de vista amplo, do ponto de vista restrito. Do ponto de vista estrito, eu também tenho a capacidade tributária ativa. E a gente precisa entender essa diferença. Essa diferença está nos livros, está nos manuais, é muito comum, é muito trabalhada no dia a dia da sala de aula do direito tributário. A capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada, eu trabalho com a noção de arrecadação, eu trabalho com a noção de fiscalização, eu trabalho com a noção de atividade administrativa de um modo geral. Já a competência tributária, eu instituo, eu regulamento, eu trabalho as noções legais daqueles tributos. E aí, um dos gargalos do nosso sistema tributário. Eu não posso compreender a noção de tributação sem entender como o nosso federalismo funciona. Nosso federalismo é um federalismo atípico no mundo. Nem todos os países, aliás, pouquíssimos países ao redor do mundo, trabalham as questões federativas da forma como o Brasil trabalha. A primeira característica nossa, ela é em 3 níveis. Lembrando que nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos 27 entidades federativas e nós temos a União. Ora, nós vamos ver no nosso segundo bate-papo em que as discussões voltadas à legislação tributária são um tanto quanto peculiares. Por isso que entender competência tributária nada mais é do que entender quem pode criar e regulamentar tributos.
É assim que eu, contribuinte, vou saber para quem pago, vou saber como pago e, se precisar discutir algo no Poder Judiciário, contra quem eu devo demandar. Ora, a Constituição Federal de 88, ela trabalha diversas regras de competência tributária. Nós tivemos discussões, por exemplo, no âmbito de 1991, na ação direta de inconstitucionalidade número 447, de quais seriam as nossas espécies tributárias. Até pouco tempo, nós tínhamos duas espécies tributárias que não eram vistas como tributos. E aqui uma correção. Nós não podemos trabalhar apenas a noção de impostos. É muito comum no dia a dia que nós observemos as pessoas falando: eu não aguento mais pagar impostos, eu não aguento mais pagar impostos. Mas aqui nós precisamos entender que competência tributária não é apenas para criar impostos. Eu tenho competência tributária também para criar taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, as famosas contribuições sociais e os impostos. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade do ano de 1991, a ADI 447, foi definido pelo Supremo que nós temos 5 espécies tributárias. E por que essa discussão? Por que a gente precisa entender sobre esse ponto? Gente, nós precisamos compreender que pagar tributos é algo um tanto quanto desagradável. Isso aí você diz: professor, mas eu não preciso entender isso, eu já sinto, eu já concordo com você. Tá, mas o detalhe é, a gente precisa entender qual a base do nosso sistema tributário. Fala-se no Brasil que nós pagamos mais de 90 tributos. Confesso que eu não sei a fonte dessa informação, mas é o que nós ouvimos falar das pessoas nos noticiários. Entretanto, nós temos 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as contribuições chamadas sociais. Tá? Por isso que a gente precisa entender, ora, são muitos tributos. Nós não sabemos, muitas das vezes, sequer quais os tributos que estão embutidos nos produtos que nós adquirimos. E aí nós demos margens a diversas confusões. Tá? E é assim que a gente precisa entender o papel do Código Tributário Nacional dentro dessa estrutura. Nós já vimos que eu tenho o sistema tributário estruturado dentro da Constituição de 88. Nós vimos que as questões de competência tributária, que se diferem da capacidade tributária ativa, também definidas e bem delineadas na Constituição. O grande ponto agora é qual o papel do Código Tributário Nacional. Ora, gente, é muito importante nós entendermos, primeiro, que o Código Tributário Nacional, dentro desse sistema tributário que nós estamos conversando aqui, ele não veio sob a égide da Constituição de 88. A Lei 5.172 de 66, ela veio sob a égide da Constituição de 67. Lá na Constituição de 67, o legislador ordinário, à época, criou um diploma legal que versasse sobre normas gerais em tributação. Alguns devem estar pensando, mas normas gerais em matéria de tributação é algo que não pode ser tratado por lei ordinária. Não na época da Constituição, da criação do Código Tributário. O Código é de 66. A Constituição de 67 é que o recepciona como um diploma de legislação complementar. Ele foi criado como lei ordinária. Então, mais um detalhe, ele não foi criado sob a égide da Constituição de 67, tá? É importante isso. A gente precisa entender que o Código de 1966, ele foi recepcionado pela Constituição de 67. Fazendo um parêntese, teoria da recepção constitucional é um assunto que eu peço licença aos especialistas de direito constitucional, apenas para esclarecer que, quando eu tenho um diploma legal vigente e eu tenho uma nova ordem constitucional, esse diploma vai ser recepcionado ou revogado pelo novo texto constitucional de acordo com o que ele dispõe acerca daquela matéria. E a Constituição Federal de 67 não fez diferente. Ela fala que normas gerais em direito tributário têm que ser tratada por lei complementar. Logo, o nosso Código Tributário, que é o Código Tributário de 66, foi criado como lei ordinária, mas recepcionado pela Constituição de 67.
E a Constituição de 88, professor? Como é que ela fica nisso? A Constituição de 1988, ela mantém. A Constituição de 88 mantém lá no seu artigo 146 que normas gerais em direito tributário serão tratadas por lei complementar. Logo, o nosso Código Tributário, ele tem status de lei complementar. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos ver o que é que nós temos aqui para dar sequência ao nosso raciocínio sobre o Código Tributário Nacional. Vamos lá. Acerca do Sistema Tributário Nacional, aponte o item considerado correto. A Constituição Federal de 88 prevê isenções fiscais. A Constituição Federal de 88 prevê normas limitadoras do poder de tributar, representadas apenas pelos princípios. A Constituição Federal de 88 prevê normas limitadoras do poder de tributar, representada pelos princípios e pelas imunidades. A Constituição Federal de 88 prevê normas limitadoras do poder de tributar, representada pelos princípios e pelas isenções. Ora, meus amigos, nós já vimos aqui, e a nossa resposta é claro, a Constituição ela prevê imunidades, as limitações constitucionais ao poder de tributar são as imunidades e os princípios, tá? Nós não temos isenções no texto da Constituição. E alguém diz assim, mas professor, diversos dispositivos legais eles apontam para o sentido e apontam no texto literal que eu tenho isenções. Mas está errado, eu tenho, na verdade, imunidades. Então, é nesse sentido que o Código Tributário Nacional ele tem que ser compreendido. A gente precisa entender o nosso Código Tributário, a Lei 5.172 de 66, como uma norma que está na Constituição Federal, no artigo 100, que encontra fundamento de validade no artigo 146, inciso 3, quando fala das normas gerais em direito tributário. Mas o que são normas gerais em direito tributário? Qual o papel dessas normas gerais dentro do sistema tributário nacional? Ora, esse assunto ocupa muitas mesas de debate dentro do direito tributário. Não existe unanimidade sobre o que são normas gerais, mas nós precisamos entender algumas questões práticas do nosso país, alguns aspectos tratados pelo Código Tributário Nacional para nos fazer entender o que são normas gerais. Ora, meus amigos, eu costumo falar para os meus alunos constantemente que, se você não souber o que é norma geral, lembre que é algo que vai tratar uma situação de modo amplo. Vai dar as bases de determinada situação. Um exemplo, normas que trabalham fato gerador, base de cálculo. Nós vamos ver isso mais para frente, que a legislação tributária possui regras específicas para isso. Então, nós vamos entender normas gerais como normas estruturantes da tributação, como normas base da tributação. E assim a gente consegue entender a noção de sistema tributário nacional fundado numa lei com força de lei complementar. E é assim que o Código Tributário é visto, tá bom? E é nesse sentido que a gente precisa entender que eu não posso trabalhar normas tributárias num federalismo em 3 níveis como o nosso, do ponto de vista particular. Professor, mas você falou que a competência tributária confere a cada ente federativo o poder de criar tributos, de regulamentar seus tributos. Como é que isso fica? É aí que as normas tributárias entram com a sua peculiaridade. É aí que a legislação tributária tem suas peculiaridades. O que a gente precisa compreender agora, para a correta dimensão do que nós vimos aqui, é que o sistema tributário nacional, ele possui uma característica própria, ele possui conceitos específicos. Eu não posso trabalhar a noção de sistema tributário do mesmo modo como alguns ramos do direito defendem. Por quê? Porque a tributação, ela envolve o patrimônio, a tributação, ela envolve a propriedade, a tributação, ela envolve a participação do cidadão no custeio no Estado. É assim que o Constituinte fez suas escolhas. E no Brasil, nós temos pontos polêmicos que são de grande discussão, nós temos muito debate sobre as escolhas feitas pelo Constituinte de 1988. Muito se discute sobre o quantitativo de normas constitucionais tributárias. Como eu falei aqui, nós temos cerca de 20 artigos.
Nós temos diversos incisos. Nós temos o 155, parágrafo 2º, falando do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos estados, que tem mais de 10 incisos, alguns parágrafos, trabalhando essa noção de complexidade do sistema. Por que o nosso sistema tributário é tão complexo? Por que nós estamos aqui falando de sistema tributário, preparando o nosso assunto, preparando o nosso terreno para nós falarmos sobre precedentes, para nós falarmos sobre controle difuso de constitucionalidade? Será que esse quantitativo de normas constitucionais, essa complexidade do que seriam normas gerais em matéria tributária, as discussões sobre imunidades, sobre princípios, sobre limitações constitucionais ao poder de tributar de um modo geral, essas discussões ocupam boa parte dos processos no Supremo, como nós vamos ver aqui. Qual a escolha que o legislador fez para tributar? E aqui nós vamos precisar parar para fazer uma reflexão juntos. Como que eu estruturo um sistema tributário nacional com a criação de uma Constituição? Da forma como o Constituinte entender melhor. Lembrando que, assim como em economia, lidar com escassez de recursos talvez seja a base do direito orçamentário. Eu preciso saber quanto eu ganho, mas não quanto eu ganho apenas, mas especialmente quanto e como eu gasto. Trabalhar a tributação é uma relação de arrecadar e gastar. Não adianta o Estado apenas querer arrecadar se o dinheiro público não está sendo gasto da melhor maneira. A grande base dos países desenvolvidos, o grande desenvolvimento da tributação de outros países, não é só com o quantitativo que se arrecada, mas com o qualitativo daquilo que se gasta. Isso é tão importante que nós, cidadãos, podemos pensar assim: mas eu já pago tributo demais, eu não sei nem para onde meu tributo vai. Eu não sei nem o que o Estado faz, mas devíamos saber, nós temos que participar disso. O Constituinte nos deu ferramentas para isso. Hoje nós temos legislação que diz quanto nós pagamos em cada tributo, nós temos os diversos portais da transparência. Então, para que nós entendamos a escolha do Constituinte de 88, nós precisamos saber qual critério que ele usou. E aqui é exatamente o nosso ponto central. É o nosso ponto, talvez o nosso grande debate que gira em torno da sociedade atualmente, e nós não podemos fugir dele. A Constituição Federal de 88, ela criou a tributação e dividiu a competência tributária em 3 níveis. Nós temos tributos da União, nós temos tributos dos municípios, nós temos tributos dos estados e o DF dos municípios e dos estados. É nesse contexto que cada ente federativo pode exercer a sua tributação da melhor maneira. Ora, mas isso é simples, todo mundo compreende isso. Qual o gargalo do nosso sistema tributário? Nós já vimos aqui que o quantitativo de normas constitucionais talvez seja um ponto relevante. Nós vimos aqui que a qualidade dos gastos públicos utilizados feitos no nosso país talvez seja outro ponto que gere muita discussão. A tributação sobre o consumo. O nosso sistema tributário nacional, ele tem 3 tributos, 3 impostos, claro que diversos outros tributos também incidem sobre o consumo, mas 3 tributos que são pontos centrais no entendimento dessa discussão. Nós temos o IPI, nós temos o ICMS, nós temos o ICMS. O ISS, perdão. Esses 3 tributos, cada um de um ente, o IPI da União, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, eles impactam diretamente sobre o nosso consumo. Mas, professor, qual o detalhe dessa tributação sobre o consumo? É muito comum que existam diversas discussões sobre quanto se paga em cada produto. Muito equivocadamente, algumas pessoas acham que o nosso maior problema é a tributação sobre a renda. Ah, mas o imposto de renda é muito alto, mas não é bem por aí. Convido vocês a consultar diversos tributos que são cobrados nos produtos do dia a dia que vocês pagam. Vamos tratar dos exemplos que nós já conversamos aqui. Um exemplo que ocupou recentemente os noticiários do nosso país, que são os combustíveis.
Muito se falou em redução de preços dos combustíveis. Nós vamos aqui discutir política econômica e política de preços da estatal brasileira que cuida de petróleo. Nós vamos trabalhar aqui tributos que incidem sobre o combustível. Vamos puxar o exemplo da gasolina. Ora, gente, cerca de 28 até 29, 30% de tudo que se cobra ali dentro é ICMS. Mais ou menos 16% é CID, combustível e PIS/COFINS voltado ao combustível. No nosso caso aqui é a gasolina. Então, o que é que nós temos? Nós temos 30% de ICMS e, no total, nós temos de 40% a 60% do preço do combustível impactado por tributos. Então, a tributação sobre o consumo é o nosso foco. Por que ela é o nosso foco? Nós precisamos entender que tributar o consumo é uma forma perigosa e uma forma, muitas das vezes, desigual de tributação. Imagine um cidadão que ganha um salário mínimo no nosso país hoje. Não chega nem a R$1.000. Imagine um cidadão que ganha 10 salários mínimos no nosso país hoje. Qual a diferença do poder aquisitivo de um e de outro? Não precisamos ser muito bons de matemática, porque nós advogados não gostamos muito dos números, mas não precisamos ser muito bons de matemática para entender que a tributação sobre o consumo faz com que você que ganha um salário mínimo pague a mesma quantidade de tributos de alguém que ganha 10 salários mínimos. Mas espera aí, isso pode ser pior. Existem estudos no nosso país disponíveis na internet, feitos por órgãos, por instituições sérias de confiança, tá? Que afirmam que quem ganha até 2 salários mínimos entrega cerca de 65% do que ganha com tributos. Já quem ganha acima de 30 salários entregaria 26%. Por si só, isso já causa estranheza aos nossos ouvidos. Nós entendemos, nós observamos que a carga tributária no Brasil, e aqui vamos entrar em outro ponto de grande relevância, a carga tributária do nosso país, ela é muito, muito questionada. Ora, fala-se em 34%, 35%, 36% do PIB. Mas se nós analisarmos outros países, outros modelos, nós vamos encontrar duas situações que têm a ver com o nosso bate-papo aqui. Primeiro, o quantitativo de normas constitucionais nesses países é um tanto quanto menor. Constituições como a alemã, constituições como a dos Estados Unidos, elas possuem 1 ou 2 dispositivos que tratam de matéria tributária. E a maioria delas, constituições de todos os países da União Europeia, de um modo geral, trabalham o princípio da legalidade. No nosso caso, está lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Lembrando que a legitimidade para tributar deriva do princípio maior que todos nós conhecemos, no taxation without representation. Ou seja, nós elegemos aquelas pessoas que vão instituir os tributos. Então, a nossa tributação, ela tem essa característica que não combina muito, não conduz muito com o que o mundo pratica. Eu não possuo tantas normas constitucionais nas constituições ao redor do mundo. Faça essa pesquisa. Vá lá, busque as constituições ao redor do mundo. Eu já tive a oportunidade de fazer esse trabalho, tá, academicamente pesquisando, e constatei que o Brasil é o campeão. Nós somos o campeão de normas constitucionais tributárias. Confesso que não analisei todas as constituições. Logo, se existe uma mais que tenha mais normas tributárias, para mim será uma surpresa. O segundo ponto, nós elegemos o consumo como nossa matriz tributária. Isso não é bom. Nós vimos aqui que isso causa uma tributação desigual. Nós temos um sistema tributário que é pautado no consumo. Será que essa é a melhor escolha? Nós vimos agora, estamos acompanhando nos últimos meses, estamos vendo as discussões sobre o preço dos combustíveis, sobre a tributação no setor de petróleo, tributação da gasolina, no caso do óleo diesel, e o impacto que isso gera na economia. Mas precisamos entender uma coisa.
Muito se discute por aí que vamos reduzir tributo disso, reduzir essa espécie ou aquela espécie tributária. Meus amigos, não tem segredo. Nós precisamos entender que eu reduzo tributos, eu reduzo a arrecadação. Se eu reduzo a arrecadação, eu vou ter menos dinheiro para efetivar as despesas do Estado. Logo, eu vou ter que repassar essa conta. Então, um terceiro ponto do nosso sistema tributário de suma importância é que não existe receita simples para resolver o problema. Nós não temos como definir uma solução de um sistema complexo para um problema complexo, uma solução única. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é: nós precisamos trabalhar a noção de sistema também dentro do orçamento. Não adianta eu reduzir o combustível cobrado sobre o óleo diesel. O Estado vai deixar de arrecadar, especialmente a União, que é quem está fazendo algumas concessões. Nós precisamos entender que dentro do orçamento, isso sai de algum lugar e vai ser inserido em outro. Então, a tributação, ela, pelo que nós estamos observando, ela vai apenas correr dentro das diversas manifestações de riqueza. Tudo é questão de escolha. Tributação é questão de escolha. Lidar com economia é questão de escolha. É lidar com escassez de produtos, escassez de recursos. E, principalmente, sabendo onde gastar cada tributo. E, por último, eu vou chamar a terceira questão para nós entendermos o assunto e caminharmos para o nosso último ponto dentro do sistema constitucional tributário. Vamos lá. Ainda levando em consideração as normas estruturantes do sistema tributário nacional, assinale a assertiva correta. A Constituição Federal de 88 prevê normas estruturantes do sistema tributário nacional, não mencionando nada acerca das espécies tributárias. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei ordinária. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei complementar. O Código Tributário Nacional não foi recepcionado originalmente pela Constituição Federal de 88, mas sim pela Constituição Federal de 67, com status de lei complementar. Essa é a nossa resposta. E aqui é o que a gente precisa compreender. Ora, gente, todas as discussões que envolvem o sistema tributário nacional possuem pontos de muita discussão, de muito embate, especialmente porque tributo envolve custos. Os tributos, gente, eles constituem boa parte do custo da atividade empresarial. E ele está relacionado diretamente com a obtenção de recursos que o Estado precisa ter para fazer frente às suas despesas. Como equalizar isso? E aí, nós temos o último aspecto do sistema tributário nacional que eu queria conversar com os senhores. Trata-se do que nós chamamos de cidadania fiscal, o que alguns países chamam de consciência fiscal. Mas como assim, professor? Nós temos consciência fiscal. Não é isso. A ideia de sistema tributário nacional estruturado na Constituição, ela visa equilibrar direitos e garantias fundamentais e direitos e deveres do Estado. O Estado, ele no afã de fazer face às suas despesas, de custear suas despesas, o Estado busca tributar aquilo que a Constituição permite que ele tribute. No exemplo das taxas, nós temos duas espécies de taxas. Nós temos as taxas de polícia, chamadas taxas de polícia, que são decorrentes do exercício de polícia, decorrente do exercício de fiscalização, de limitação de direitos, e nós temos as taxas de serviço. Muito do que se cobra por aí, relacionado a serviços públicos, e aqui vamos trabalhar a noção de serviços essenciais do Estado, aqueles serviços que não são delegados, que não são cobrados por permissionários, muitos desses tributos, no caso das taxas, estão relacionados ao custo do serviço, ao custo da atividade de fiscalização. É o que nós chamamos de tributos vinculados. Tá? Só que alguns tributos, eles não possuem essa vinculação, como os impostos, por exemplo. Muito se discute por aí, muito se ouve falar que onde está o dinheiro do meu IPTU?
onde está o dinheiro do meu IPVA, e as pessoas associam isso com melhorias ou benfeitorias em sua rua, melhorias ou benfeitorias nas vias. É claro que os impostos, eles podem ser utilizados para asfalto, para melhorias urbanas. Os impostos, eles possuem arrecadação livre. Como assim, professor? Não necessariamente você paga IPTU, aquele dinheiro do IPTU vai para que a sua rua esteja asfaltada, para que a sua rua tenha saneamento básico. É claro que, né, é uma decorrência do pagamento do IPTU, diversas benfeitorias, até porque o Código exige isso, pelo menos 2, tá? Das benfeitorias urbanas. Não necessariamente você paga IPVA, você vai andar em ruas asfaltadas. Porque os impostos, eles são de arrecadação e de destinação livre. O grande ponto que nós temos que entender é, cidadania fiscal tem a ver com algo que nós temos que trabalhar diariamente nas nossas cabeças. Mas não só nós, todos nós, todo cidadão, ele não só precisa entender para que o tributo que ele está pagando serve, mas ele precisa saber onde esse tributo está sendo usado. E é aí que as discussões relacionadas ao direito tributário ganham força. É muito comum nós termos discussões que dizem assim, mas eu não aguento mais pagar tributo, não suporto essa carga tributária. O setor empresarial reclama muito sobre a tributação, sobre a folha de pagamentos. Mas temos um ponto muito importante relacionado à estruturação do nosso sistema. Nós temos no direito tributário 2 espécies de obrigações. Nós temos as obrigações principais, que referem às obrigações de pagar, seja tributo, seja multa. Se eu pago, eu estou diante de uma obrigação principal, uma obrigação pecuniária. E existem as tais das obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas são questionadas e discutidas todos os dias, principalmente pelos empresários. Por que que isso acontece? É muito fácil entender. As obrigações acessórias, elas ocupam um bom percentual. Chega-se a falar, em determinados setores, a 10% do faturamento das empresas são voltados para o cumprimento de obrigações acessórias. Então, meus amigos, nós precisamos entender como que esse sistema tributário se estrutura para que nós possamos exercer a nossa cidadania fiscal. É muito importante que a gente consiga saber qual tributo estamos pagando. Precisamos entender nas notas que exigimos, nas notas fiscais dos produtos, quais os tributos que estão em cada produto que adquirimos. Na outra mão, como já dito por mim aqui há pouco, nós temos que saber onde é que nosso dinheiro está. Para onde nosso dinheiro está? Cadê o nosso dinheiro? Qualquer tributo que seja pago, que ingresse nos cofres públicos, ele tem uma destinação que está prevista no orçamento. Então, temos que acompanhar isso também. Nós precisamos, não podemos ver, como já trabalhamos anteriormente, a nossa tributação como uma coisa ruim. Professor, mas o senhor falou que tributação sobre o consumo ela é negativa. As pessoas que ganham menos terminam pagando mais tributos. E o que acontece? Qual o problema disso? Nós precisamos entender que o nosso sistema tributário, quando elegeu a tributação sobre o consumo, ele se tornou um sistema com características regressivas. O que seria essa regressividade, professor? Essa regressividade nada mais é do que a inversão dos valores, dos bons valores relacionados à tributação. Amigos, consciência fiscal, cidadania fiscal é importante para que nós saibamos que os tributos, eles têm uma finalidade nobre. Seja sob a perspectiva da ausência ou da presença de consciência fiscal, do uso e do mau uso dos recursos obtidos com a tributação, que nós vamos entender e vamos trabalhar no nosso segundo momento a noção e a compreensão do que é legislação tributária. É nesse sentido que a gente precisa entender por que a nossa legislação tributária é tão complexa. Nós vamos entender como ela funciona, quais as características e quais os detalhes desse conceito que é tão peculiar para o direito tributário. Muito obrigado.
aulas. Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.